Mas lembrando, tá? Essa gravação, ela só vai existir durante essa semana. A próxima semana não teremos mais isso. Tudo bem? Isso o quê? A gravação. Bom, então vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos tratar sobre dois assuntos, tá? E esses assuntos, eles são relativamente simples, mas da mesma forma que os assuntos anteriores, a gente precisa dos conhecimentos passados para que a gente consiga compreender com bastante êxito isso que a gente vai estar trabalhando agora, que o primeiro que é a energia potencial elétrica e a segunda que é o potencial elétrico. Parece a mesma coisa, não parece? Né? São palavras muito próximas, energia potencial elétrica e potencial elétrico. Óbvio, né? O potencial elétrico depende da energia potencial elétrica, mas as duas coisas não são a mesma, são coisas distintas, tá? Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Bom, eu tenho certeza que vocês já estudaram em outras disciplinas outros conceitos relacionados à física mecânica, tá? Então, se vocês não estudaram aqui na faculdade ainda, possivelmente vocês viram lá no ensino médio, tá? Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês de um sistema conservativo de cargas para a gente fazer uma analogia com o sistema elétrico posteriormente, para que vocês possam compreender isso com mais facilidade. Então imagine essa primeira figura aqui e vejam que essa figura nós temos um corpo, ele nesse caso aqui é uma massa, né, uma circunferência, uma bola, e lá em cima, quando você está segurando essa bola, essa massa lá em cima, o que nós temos é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Tá? A energia potencial gravitacional, ela existe porque esse corpo tem uma massa, essa massa está sofrendo a influência da gravidade e apresenta uma altura. A partir do momento que eu solto essa massa, a tendência é que por conta da gravidade, essa massa tende a diminuir a sua altura. Então, quando ela diminui a altura, ela ganha velocidade. Então, a gente está transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética. Energia cinética nada mais é do que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue perceber que a energia cinética ela não apareceu do nada. Ela passou por um processo de transformação. Ou seja, a energia potencial gravitacional gerava uma energia aqui na nossa massa. A partir do momento que a massa começou a entrar em movimento, a energia potencial gravitacional foi diminuindo, em consequência, a energia cinética foi aumentando. Então, o que existe da energia potencial gravitacional para energia cinética nada mais é do que uma transformação de energia. Esse corpo é dotado de uma energia potencial, tá? E passou por uma transformação onde o corpo adquiriu energia cinética. No exemplo aqui do lado, a gente tem a mesma situação. Vamos supor que seja a mesma massa e eu tenho uma mola. Eu comprimo essa minha massa na minha mola. E o que a gente tem aqui agora, diferente da energia potencial gravitacional, nós temos uma energia potencial elástica. Tá até escrito errado aqui, ó. Energia potencial elástica. A partir do momento que eu tiro a mão dessa massa, a tendência é que a mola volte ao seu estado natural e faça com que essa massa saia em movimento. Então, da mesma forma, a gente está transformando essa energia potencial elástico numa energia cinética. A energia potencial elástica é dada por uma constante de elasticidade da minha mola, vezes o deslocamento ao quadrado da minha mola dividido por 2. Então, a partir do momento que essa energia ela é liberada, ela é transformada numa energia cinética. Então, a minha bola, a minha massa, seja ela qual for, né, o estilo da minha massa, ela é transformada novamente em massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2. O que a gente consegue verificar aqui, nesse sistema, que a gente chama de sistema conservativo, que nada se cria, né? E a energia, acima de tudo, ela não aparece do nada. Na verdade, é um sistema que conserva energia, ou seja, você transforma uma coisa em outra. Então, a gente pode considerar nessa conclusão
que a energia mecânica, tá, que existe no ponto A é exatamente a mesma energia mecânica que existe no ponto B. A única coisa que aconteceu é que houve uma transformação dessa energia mecânica que estava em A para a energia mecânica que estava em B. Mas a energia mecânica é a mesma, tá? Porque a gente está considerando aqui que nós temos dois tipos de energia mecânica. Uma energia mecânica potencial gravitacional, outra energia mecânica que a gente está chamando de energia cinética. Essas duas energias têm o mesmo valor? Tem, tá? São as mesmas, só que são de formas diferentes. Então, nesse ponto aqui, no ponto A, a gente diz o seguinte, que a energia mecânica no ponto A é dotada de uma energia potencial no ponto A, mais uma energia cinética no ponto A. Obviamente que energia potencial no ponto A é a maior possível, que é dada pela massa vezes a gravidade vezes a altura, enquanto que a energia cinética no ponto A é nula, porque a gente considera que a massa não está em movimento, ou seja, não tem velocidade. Em contrapartida, aqui no ponto B, a gente sabe, né, quando ele chega aqui quando a altura é nula, né, a gente sabe que essa energia potencial é nula, enquanto que a energia cinética ela existe por conta da sua velocidade, tá? Então, essas duas situações aqui, que eu estou passando para vocês como exemplo, que são sistemas conservativos de carga, um sistema mecânico, elas podem ser adotados quando a gente trabalha com a eletricidade, tá? Então, vamos a um exemplo aqui do lado. Então, imagine que nós temos uma carga principal, tá? Lembra o que é a carga principal, né, gente? É uma carga que gera um campo elétrico e esse campo elétrico ele acaba gerando uma mudança em uma determinada área do nosso espaço e para que a gente verifique se aquele ponto no espaço apresenta um determinado campo elétrico, a gente utiliza o que a gente chama de carga de prova ou carga de teste. Então vamos considerar que esse Qzão aqui é a nossa carga principal. Se ela é uma carga principal, ela está gerando o que a gente chama de campo elétrico, ou seja, está alterando toda uma área dentro de um determinado espaço. Para que eu consiga verificar se uma determinada área está sendo influenciada por o campo elétrico do Qzão, eu preciso utilizar uma carga de prova. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida em relação a isso? Sim, pessoal, ou não? Não, né? Então tá bom. Quando vocês ficarem quietos, eu vou partir pela máxima que vocês não têm dúvida, tá? Tudo bem? Para a gente deixar claro assim. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa no chat. Tá, tranquilo. Legal. Legal. Então tá. Olha só. Então o que nós vamos fazer? Lembra que eu falei para vocês que carga positiva sente força junto com o campo elétrico, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Transformar isso numa apresentação que fica mais fácil. Credo, que estranho. Estou conseguindo transformar a apresentação do jeito que eu quero. Não deu certo. Tá, beleza. Tudo bem. Vamos manter da mesma forma como a gente estava trabalhando. Então, assim, ó. Carga positiva, ela sente força no mesmo sentido do meu campo elétrico. Então, significa que o meu campo elétrico dessa carga aqui é um campo elétrico para fora, certo? Porque ela é uma carga principal, predominantemente positivo. Então, nesse ponto, está sendo gerada uma força, está sendo gerado um campo elétrico nesse sentido. Perfeito? Então, aqui nós temos um vetor de campo elétrico. Tá? Um vetor de campo elétrico. Como eu falei para vocês, cargas positivas sentem força no mesmo sentido do nosso campo elétrico.
Então, significa que essa carga está sentindo uma força no mesmo sentido, na mesma direção, porém de módulo diferente do nosso campo elétrico, porque a força depende da carga e depende do campo elétrico. Perfeito? Muito bem. A ideia é a seguinte, tá? Que quando essa carga aqui, essa carga principal, está exercendo uma força nessa carga de prova, essa carga, ela sofre uma força. E se essa força, ela for superior à força necessária para que a carga entre em movimento, ela vai ganhar velocidade. Então, nós temos o seguinte, nós temos dois pontos, tá? Primeiro, essa carguinha aqui, ela tem uma energia potencial elétrica, tá? Quando ela se encontra parada, essa carga tem uma energia potencial elétrica. E ela apresenta uma energia potencial elétrica por conta da disposição que essa carga se encontra da tua carga principal. Então, o primeiro conceito que vocês precisam marcar aí, tá? E colocar como bem importante, tá? A energia potencial elétrica só existe quando você tem duas cargas, uma próxima da outra. Porque se você tirar essa carga daqui, não vai apresentar energia potencial elétrica, porque só tem campo elétrico, tá? E o campo elétrico, aliás, a energia potencial elétrica depende, tá, de mais uma carga. Se não existir essa outra carga, não existe. Existe apenas campo elétrico. Ficou claro para vocês? Não sei se ficou confuso ou não. Vão me dando um feedback aí. Ficou confuso ou vocês conseguiram entender bem essa parte? Tá ok? Só Suelen, galera. Falem comigo, podem desbloquear Professor, Oi? professor, Pode falar. eu não entendi muito bem essa parte aí. Você pode explicar de novo? Posso, claro. Deixa eu só... Só esse slide aqui, o anterior foi tranquilo. Tá, beleza. Então vamos lá novamente. Deixa eu diminuir aqui um pouco isso daqui. Ó, logo vai finalizar essa nossa aula, tá? Como assim? Aí eu vou ter que mandar para vocês um link novamente. Bom, então o que acontece, ó? Nessa situação, a gente vai considerar a mesma ideia dos dois exemplos anteriores que eu passei para vocês, né? As energias, elas não nascem do nada, elas são transformadas. Então, o que acontece? Aqui nós temos uma carga principal, e esqueçam essa parte aqui do slide. Toda essa parte aqui, ó, esqueçam. Analisem só a carga principal. Nesse ponto aqui nós temos uma carga principal, e essa carga principal, ela gera um campo elétrico, certo? E ela gera esse campo elétrico em diversos pontos em uma determinada área. Perfeito? Bom, então nesse ponto a gente não tem energia potencial elétrica, a gente só tem uma carga principal que está gerando um campo elétrico e esse campo elétrico está influenciando uma área próxima dele, tá? Aí o que eu faço? Eu vou lá e coloco uma carga de prova. A partir do momento que eu coloco uma carga de prova, surge sobre essa carga de prova uma força elétrica, tá? E essa força elétrica depende muito do sinal dessa minha carga de prova. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma carga elétrica de prova positiva. Então, vocês lembram lá dos conceitos anteriores que carga elétrica positiva sofre força junto com o campo elétrico. Então, se o campo elétrico dessa nossa carga aqui principal é positivo, então ela gera campo elétrico para fora, certo? Nesse sentido. Então, se a carga elétrica positiva de prova sente força junto com o campo elétrico da nossa carga principal, a força também é para fora. Só que como a gente agora tem duas cargas envolvidas nesse processo, sendo que uma carga é a carga principal e a outra carga é uma carga de prova, surge sobre essa carga de prova um negócio que a gente chama de energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica só existe quando você tem mais de uma carga envolvida. Quando você tem apenas uma, você só tem campo elétrico. Quando você tem mais de uma carga envolvida, tem o campo elétrico, tem a força eletrostática e tem o que a gente chama também de energia potencial elétrica. Tá? Ficou claro isso daí agora, Luana? Luana, você entendeu agora?
Entendi, professor. Tá, então beleza. Professor, só uma pergunta. Pode Depois perguntar. você vai estar postando essas aulas para a gente rever ou não? Então, essa aula hoje ela será postada, mas eu acredito que a partir de semana que vem não. Eu só tenho Não, que, tá bem, então. eu só tenho que verificar bem certinho com a coordenação qual que é o posicionamento da companhia em relação a isso. Porque tem direito de imagem e tudo mais, de nós professores. Então, não sei como é que a companhia tá vislumbrando essa situação, tá? Mas isso daí eu consigo explicar para vocês até semana que vem, tá? Tá Bom, bem, então. Obrigada. de nada. Então, assim, o que acontece? Como surge uma energia potencial aqui, né, que é uma energia potencial elétrica, e surge uma força eletrostática, se essa força eletrostática for suficiente para vencer o atrito que existe sobre essa carguinha aqui, chamada de carguinha A ou carguinha Q, ela vai entrar em movimento. A partir do momento que ela entra em movimento, aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Se aqui, quando ela entrava em movimento, deixava de existir essa energia potencial gravitacional, ou seja, ela estava se transformando, a energia potencial gravitacional estava diminuindo, estava dando ênfase à energia cinética. A mesma coisa aqui, a energia potencial elástica estava diminuindo e dando ênfase à energia cinética. Aqui vai ser a mesma coisa? Sim, aqui também vai ser a mesma coisa. Enquanto essa carga se encontra estática, nós temos uma energia potencial elétrica. A partir do momento que ela entra em movimento, ela deixa de ter uma energia potencial elétrica e passa a ter uma energia cinética também. Então, esse balanço aqui de energias a gente também pode considerar. Então, é verdade, a gente pode utilizar os conceitos de mecânica para sistemas elétricos? Podemos, porque a energia mecânica, ela pode ser uma energia mecânica por ser uma energia potencial gravitacional, uma energia cinética, uma energia potencial elástica, uma energia potencial elétrica. Então, é verdadeiro a gente utilizar isso daqui, está certo, tá bom? Então, se a gente falar assim, no ponto A, quais são as energias que se encontram envolvidas? Opa, no ponto A se encontra envolvido a energia potencial elétrica mais energia cinética. Mas é sabido que essa carga não se encontra em movimento. Então, se ela não se encontra em movimento, significa que é zero. Enquanto que a energia potencial elétrica nesse ponto é dado por uma constante eletrostática, que vocês já conhecem esse valor, se encontra no vácuo, né? É 9 vezes 10 a nona, vezes o Qzão, tá? O Qzão é o valor da nossa carga principal, vezes o Qzinho dividido por R. Aí vocês podem parar e pensar, nossa, professor, essa equação parece muito com a da força eletrostática, com duas diferenças, né? A força eletrostática a gente trabalha em módulo, quando a gente não está trabalhando com vetor posição, porque força eletrostática não pode ter um valor negativo, lembra disso? Porque o negativo não significa que a força é negativa, significa que o sentido é o contrário, tá? E porque a força é uma grandeza vetorial. Agora, quando a gente está falando de campo elétrico, o campo elétrico não é uma grandeza vetorial. A energia potencial gravitacional não é uma grandeza vetorial. A energia potencial ela é uma grandeza escalar. Então, sim, ela tem uma parcela positiva e também pode ter uma parcela negativa. Tá? Então, por isso que agora a gente vai realmente utilizar aqui, tá? Se essa carga for positiva, que é positivo, se essa carga for negativa, você vai considerar o sinal negativo. Além disso, na força eletrostática, a gente trabalha com a distância elevada ao quadrado. Aqui não, aqui a gente está só utilizando o valor da distância, que está sendo discriminado simplesmente como R, tá? E a energia potencial a gente dá como joule, tá? É energia. Então, agora vocês já conseguem entender de onde que surgiu essa equaçãozinha aqui. Tá? Então, quando você tem esse teu corpo parado, ele ganha velocidade, lá no ponto B ele vai passar, né? Vai passar vazado e, obviamente, nós não vamos ter mais energia potencial, porque esse corpo ganhou velocidade, ganhou aceleração, e surge, então, a energia cinética, que é dado pela massa desse corpo, pela velocidade desse corpo, dividido por 2. Tá? Então, só para finalizar essa parte, para que eu mande um novo link para vocês entrarem, eu queria só definir para vocês esse conceito aqui. Ó. Podemos dizer o seguinte, que o potencial elétrico é um indicativo que existe uma energia potencial elétrica adquirida por um corpo quando inserido em um determinado ponto no espaço. Essa energia potencial elétrica pode ser convertida em energia cinética. Então, pronto. Lembrem desse conceito.
Quando você tem apenas um corpo envolvido, tem apenas campo elétrico. Tem força eletrostática? Não tem. Não tem força eletrostática porque para que haja força eletrostática precisa ter uma interação, seja com duas ou mais cargas. A partir do momento que eu coloco um outro corpo aqui, que pode ser uma carga de prova, como esse exemplo que nós estamos visualizando aqui, surge sobre esse corpo uma força eletrostática, porque ela vai estar imersa, tá, no campo elétrico dessa carga aqui principal. Só que além de surgir essa força eletrostática, surge também o que a gente chama de energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica, ela pode ser calculada com base na constante eletrostática do meio, vezes o valor desse Qzão aqui, que seria a nossa carga principal, vezes o valor do nosso Qzinho, que seria a nossa carga de prova, dividido pela distância que se encontra entre essas duas cargas. Perfeito? E a partir do momento que ela ganha uma energia potencial, ela pode ser transformada em energia cinética se ela entrar em movimento. Muito bem. Então assim, pessoal, eu vou parar essa aula aqui e eu vou mandar um novo link para vocês, tá bom? Vamos só esperar um tempinho para entrar o resto da galera. Tínhamos 10 pessoas antes de finalizar essa primeira parte. Bom, então vamos dar sequência então aos nossos estudos, tá? Bom, se a gente partir pelo mesmo exemplo anterior, que a carga entrou em movimento, significa então que ela está realizando o trabalho, tá? Então como que a gente faz para calcular o trabalho dessa carga? A gente considera o trabalho considerando a força que surgiu sobre ela e a distância que essa carga se deslocou, tá? Olha novamente, né? Nós estamos considerando a força eletrostática. Volto a dizer para vocês, a força eletrostática, ela existe porque nesse ponto existe um campo elétrico e existia um potencial elétrico aqui também. A partir do momento que essa carga entrou em movimentação por conta dessa força eletrostática, certo? Por conta da interação, né, que existiu entre o Qzão e o Qzinho, essa carga começou a realizar trabalho. E esse trabalho ele é diretamente proporcional à força que está sobre essa carga e à distância que essa carga se deslocou. Perfeito? O trabalho é dado por Joule. O trabalho realizado sobre essa partícula causa uma variação em energia potencial elétrica. Tá? Então, quando você tem lá o trabalho dessa partícula, existe uma variação da sua energia potencial. Isso quer dizer que um trabalho só pode ser realizado sobre a partícula utilizando a energia potencial armazenada dentro dela. Tá? Esse trabalho transforma a energia potencial elétrica armazenada na partícula, do nosso exemplo, em energia cinética. Vamos lá então a um exemplo aqui. Ó. Imagine uma partícula com carga de menos 6 microcoulomb que se encontra em uma região dotada de um campo elétrico uniforme com intensidade de menos 1,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Paramos aqui no primeiro ponto. Lembra que eu falei para vocês que sempre quando vocês forem realizar atividades relacionadas à minha disciplina, vocês precisam desenhar, tá?
Então, primeira coisa, vocês vão pensar o seguinte, desenhe a carga, da mesma forma como foi desenhada aqui. Aí vocês parem um pouquinho e pensem, bom, professor, por que o vetor de campo elétrico está para um lado e o vetor de força elétrica está para o outro lado? Muito simples. Lembra daquele conceito que eu tinha passado para vocês. Essa carguinha aqui, chamada Qzinho, é uma carguinha de prova, tá? E essa carga de prova, ela foi jogada no meio de um campo elétrico, que o campo elétrico que se encontra ali naquele ponto onde essa carguinha foi jogada é oriunda de uma outra carga, que a gente chama de carga principal, tá? A gente chama de carga principal. Só que o que acontece nesse caso aqui? Nós estamos dizendo que esse vetor de campo elétrico, ele está no sentido contrário. Olha só, está no sentido contrário da nossa força elétrica. Isso significa que esse vetor que se encontra aqui, esse vetor... Nossa! Significa que a carga que está gerando o campo elétrico nesse ponto, tá, seria também uma carga elétrica negativa. Vocês conseguem entender isso? Porque lembra, né? Carga elétrica positiva gera campo elétrico para fora. Carga elétrica negativa gera campo elétrico para dentro. Então, nesse ponto, está gerando um vetor de campo elétrico para dentro. E como você tem uma carga elétrica negativa gera força no sentido contrário do vetor do campo elétrico. Então, como eu falei para vocês, né? A minha disciplina ela se torna complexa porque é impossível você conseguir dar andamento na minha disciplina sem lembrar e sem conhecer os conceitos anteriores a isso que nós estamos trabalhando hoje, tá? Então, perfeito, tá? Então, nós temos aqui um vetor de campo elétrico por um lado, um vetor de força elétrica para o outro. Perfeito? Bom, então vamos lá. Calcule a variação da energia potencial elétrica quando a partícula se desloca em 1 metro, acelerada exclusivamente pela força da ação elétrica gerada pelo referido campo. Encontre também a velocidade da partícula nessa situação, considerando que sua massa é de 50 gramas. Nossa, bastante coisa, né? Então, assim, eu coloquei aqui, ó, primeira coisa. A variação da energia potencial elétrica é dada por essa equação, tá? Que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elétrica, sendo que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, a gente precisa descobrir a velocidade da carga quando existe uma energia potencial elétrica. Primeira coisa que ele quer é o seguinte, ó, calcule a variação da energia potencial elétrica quando a partícula se desloca em 1 metro. Bom, então, a distância a gente já sabe, que é 1 metro, que é o D. Falta a gente descobrir o F, tá? O F seria a força eletrostática que essa carga está sofrendo por conta desse campo elétrico que está agindo sobre ela, que vale 1,5 vezes 10 a quinta, e por conta de valer isso daqui, menos 6 microcoulomb. Quem lembra qual é a equação que a gente utiliza? Turma, se vocês fizeram o meu exercício de pós-aula, da aula anterior, vocês têm que saber. Pessoal, desbloqueiem aí o microfone de vocês, vamos conversar. Pronto. Beleza. Galera, vocês lembram que existe uma relação entre campo elétrico e carga, tá? Que faz com que você consiga calcular a tua força. Lembra que eu dei, inclusive, um macete para vocês lá? Para você calcular a força, considerando o campo elétrico e a carga, tem uma equaçãozinha chamada FEC. Lembram disso? Tá. Não lembro. Se vocês olharem lá o caderno de vocês, possivelmente vocês vão lembrar. Tá? Eu acho que vocês devem ter anotado essas informações. Então, a gente pode calcular a nossa força elétrica considerando isso daqui, ó. Força é igual ao campo elétrico vezes o valorzinho da carga. A força elétrica a gente não tem,
mais o valorzinho do campo elétrico a gente tem, e o valorzinho aqui da carga a gente tem também, tá? Isso daí, ali no próximo slide, eu mostro para vocês, ó. Utilizei, ó, FEC, tá? Ah, professor, e por que você está utilizando em módulo? Volto a dizer para vocês. Estou utilizando em módulo porque a força elétrica é uma grandeza vetorial, então não existe positivo ou negativo. A gente só não vai utilizar um módulo quando a gente estiver utilizando aquele vetor posição, aquele vetor R. Aí a gente precisa do sinal negativo, precisa do sinal positivo, para a gente entender para onde que o deslocamento está acontecendo, né? Conforme as aulas anteriores. Então, se você pegar aqui a carga elétrica, que é 6 microcoulomb, onde o micro é 10 elevado a menos 6. E você pegar o campo elétrico, que é 1,5 vezes 10 à quinta, fica muito fácil, né? Você multiplica o 6 vezes 1,5, pega o 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado à quinta. Vamos fazer isso aqui, ó, na calculadora, para vocês verem. Então, vamos lá, ó. 6 vezes 1,5 dá 9, certo? Só que daí, quando a gente vai fazer a multiplicação de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, correto? Então vai ter lá 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado à quinta, repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 5 vira menos 1. 9 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,9. Tá? Então a nossa força, a força elétrica, ou a força eletrostática, que essa carguinha está sofrendo por conta desse campo elétrico e considerando que ela tem uma carga de menos 6 microcoulomb, é de 0,9 newton. Pronto, já achamos a força. Agora, para a gente descobrir quanto que vale a variação de energia potencial, é só você pegar a força e multiplicar pela distância que a carga se deslocou. Vejam lá, ó. Calcule a variação de energia potencial elétrica quando a partícula se desloca 1 metro. Para a gente descobrir essa variação, a gente precisa da força que a gente descobriu e da variação que a gente tem. Então, 0,9 vezes 1 é 0,9 joules. Só que aqui é o sinal negativo, a gente quer o sinal positivo. Então, é só multiplicar tudo isso daqui por menos 1, isso daqui vira positivo e a nossa energia vira menos 0,9 joules. Pergunto para vocês, energia potencial elétrica pode ser negativa? Pode, porque essa energia é uma grandeza escalar. Tem que ficar claro para vocês. Grandezas escalares, temos valores negativos, temos valores positivos. Grandezas vetoriais, sem considerar o vetor de posição R, só é positivo. Tá? Vamos na sequência então. Vamos ver o que ele pediu lá também. Então, pronto. A primeira parte que pedia para a gente calcular a energia, a variação de energia potencial elétrica, a gente conseguiu descobrir, tá? Ficou claro isso daí para vocês, pessoal? Ou ficou meio, assim, obscuro? Tranquilo? Tranquilo, Matheus? Aline, Evelyn, Gabriela, Karine, Scarlett, Suelen, como é que tá? Eu tô entendendo mais ou menos. Tá. É que, como eu falei para vocês, né? Para que a gente consiga entender bem esses conceitos, tem que estar muito bem claro os conceitos anteriores, né? Vocês estão conseguindo perceber isso? Que depende de muito conceito anterior para que o entendimento fique claro, né? Desses conceitos que a gente está vendo daqui para frente. Professor, igual eu estava te falando, eu acho que se você puder mandar no grupo de novo essa atividade que você está passando, para a gente poder rever e poder ficar mais sobre, eu acho que é melhor também, depois que você passar a aula. Como assim? Você está falando da gravação? Do que você está passando, dos slides que você está passando. Não, beleza, eu posso disponibilizar para vocês a minha apresentação, não tem perigo, tá? E assim, eu só não sei se a instituição vai permitir que a gente fique disponibilizando gravações, sabe? Pelo fato até de ser online, a partir de semana que vem, e ao vivo, acho que eles vão querer forçar com que os alunos estejam presentes, né? Então, por exemplo, ali no grupo a gente tem 17 pessoas.
porém nós estamos em 8. Então, assim, não está tendo o engajamento que se espera, né? Eu não sei Sim, se... isso é verdade. Hã? Eu falei, isso é verdade. Então, eu acho que essa até é até uma estratégia da instituição para que a galera entenda que a gente não está no momento de férias, né? É um momento que a gente não esperava, tá? Mas a gente está tentando fazer o máximo para que ninguém saia prejudicado nesse momento. A gente entende que não é o ideal, tá? O ideal é que essa minha disciplina fosse da forma como estava sendo, em sala de aula, né? Mas infelizmente nesse momento é impossível, tá? Então eu estou me colocando à disposição para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Mas então assim, eu vou disponibilizar a minha apresentação, vou disponibilizar também a gravação no YouTube e vocês podem revisar isso depois com mais calma, tá bom? Tá bem. Fala, Scarlett. Professor, Oi. tá conseguindo ouvir normal? Tô. É só uma pergunta só. Eu acabei me perdendo na hora que você começou o slide 6, que você estava falando que podemos calcular a força elétrica por FEC. Eu FEC. perdi a última aula, FEC. então eu gostaria só que o senhor pudesse falar a fórmula para eu poder anotar, na hora que eu fui anotar, você mudou de slide. Pode ser? Pode, é FEC. É a força é igual ao campo elétrico vezes a carga elétrica que está sofrendo essa força elétrica. Sim. Ok, FEC, professor. tá bom? Obrigada, viu? De nada. Beleza. Então, vamos lá. Então, o próximo passo aqui, ele fala o seguinte, ó. Encontre também a velocidade da partícula nessa situação, considerando que sua massa é de 50 gramas. Opa, né? Então, assim, a gente já tem uma energia potencial que a gente conhece, que é a variação dessa energia, e a gente sabe que essa força fez com que essa partícula se movimentasse. Então, ele quer saber agora qual que é a velocidade dessa partícula. Então, a gente vai ter que considerar aquela igualdade que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, né? Que a energia potencial lá no ponto A é igual a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B, tá? Vamos ter que utilizar essa consideração aqui. Só que assim, a gente já conhece a energia potencial, então a gente não precisa mais dessa equação. Vocês já viram que vale menos 0,9, perfeito? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Vocês conhecem a massa, ele deu para vocês, tá? Agora vocês querem descobrir a velocidade. Então vocês vão simplesmente igualar isso dessa forma. Olha só, a energia potencial aqui é menos 0,9, que a gente já sabe. A massa a gente também sabe, que vale quanto que ele falou ali? 0,5? 50 gramas, né? Mas a massa, né, gente? Vocês sabem que a gente trabalha em quilo, né? É quilo. Então, assim, a gente não pode considerar como 50 aqui. A gente tem que considerar 0,05. Perfeito? Então, você pega lá, menos 0,9 vezes 2, porque o 2 passa multiplicando aqui embaixo, né? O 2 passa multiplicando aqui embaixo. Então, fica menos 0,9 vezes 2, que fica menos 1,8. Aí você troca no valor da massa, coloca 0,05, tá? Vezes a velocidade. A velocidade você não sabe. Então, você passa o 0,5 dividindo o menos 1,8. Menos 1,8 divididos por 0,05 é menos 36. Aí, o v ao quadrado, você vai transformar isso numa raiz. Só que assim, raiz de um número negativo é um número positivo. Então, raiz de 36 é 6, certo? Então, significa que a nossa massa vai adquirir uma velocidade de 6 metros por segundo. Pessoal, conseguiram entender essa parte, sim ou não? Luana, conseguiu entender? Sim. Evelyn, Gabriela, Karine... Sim, professor. Agora está começando a esclarecer bem. Com o exercício da aula passada tem coisas parecidas, está esclarecendo bem agora. Isso, exatamente. A lógica é a mesma, né?
A gente vai utilizando todos os conceitos da aula passada. Isso vocês vão ver se repetir durante até a unidade 2, tá? Até a unidade 2 a gente vai tratar bastante desses conceitos, tá bom? Legal. Então vamos lá. O potencial elétrico, tá, que ele é produzido por uma carga em outra também pode ser multiplicado quando você tem mais de uma carga. Então a gente diz que a gente está trabalhando com a superposição de campos elétricos. Como assim? Então vamos supor que nós tenhamos a carga Q1, a carga Q2 e a carga Q3. Perfeito? Então olha só, nós temos potenciais elétricos envolvidos aqui? Sim, temos potencial elétrico envolvido aqui. Nós estamos utilizando algum ponto de referência? Não, não estamos utilizando ponto de referência. Mas nós sabemos que temos potencial elétrico aqui. Sabemos por quê? Porque existem cargas elétricas. Essas cargas elétricas aqui, elas apresentam um número desbalanceado de elétrons e prótons, então elas são consideradas cargas elétricas líquidas, tá? Vai surgir sobre elas forças eletrostáticas, então, por consequência, existe energia potencial elétrica. Como é que você faz para analisar isso? Sempre de dupla, né? Então, você vai pensar assim, ó, eu vou analisar a energia potencial existente entre a carga Q1 e Q2, depois entre Q1 e Q3, depois entre Q2 e Q3. Então, a gente diz que a nossa energia potencial total, tá? A energia potencial elétrica total desse nosso sistema é nada mais do que a soma vetorial das três energias. Perdão, soma vetorial não, tá? Porque energia não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então é a soma escalar de todas essas nossas energias. Então nós temos aqui a energia potencial 1, 2, energia potencial 1, 3, energia potencial 2, 3. Quem que é a energia potencial 1, 2? É a energia potencial elétrica gerada pela carga 1 e pela carga 2. Lembra que eu falei para vocês? Sempre analisar de 2 em 2. Quem que é a energia potencial 1, 3? É a energia potencial da carga 1 e a carga 3. Quem que é a energia potencial 2, 3? É a energia potencial entre a carga 2 e a carga 3. Bom, sabemos disso, né? Sabemos também que a energia potencial ela pode ser calculada com base na constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 elevado à nona. Vocês já sabem disso, se nós considerarmos que essas cargas se encontram no vácuo. A carga Q1 vezes a carga Q2, dividido pela distância que existe entre a carga Q1 e Q2, que eu chamei de R1, tá? Bom, como que a gente faz para calcular a energia potencial elétrica 1,3? É a constante eletrostática vezes a carga Q1 vezes a carga Q3, dividido pela distância que existe entre essas cargas, que eu chamei de R3, tá? Aí, nós temos também aqui a energia potencial 2,3, que é calculada pela constante eletrostática K, vezes o valor da carga Q2, vezes o valor da carga Q3, dividido pela distância que existe entre elas, que eu chamei de R2. Tá? Para ficar bem claro esse exercício, eu estou propondo para vocês o seguinte exercício, tá? Ó, um sistema formado por 3 cargas pontiformes iguais, tá? Colocadas em repouso nos vértices de um triângulo equilátero. Tem energia potencial eletrostática igual a U, tá? Olha só, galera. Ele chamou aqui energia eletrostática de U. Tanto faz, perfeito? Tanto faz. Porque a gente sabe que o referencial bibliográfico que nós estamos utilizando, que é o livro, chama energia potencial de EP. Mas ele está chamando de U, tem problema? Não, não tem. Se você quiser chamar de Maria, você pode chamar, né? Contanto que o conceito seja o mesmo, tá? É isso que o enunciado está falando, ele está chamando energia potencial de U, não tem problema nenhum. Então, substitui-se uma das cargas por outra na mesma posição, mas com o dobro do valor. A energia potencial eletrostática do novo sistema será igual a... Ou seja, ó, vamos supor lá, ele pegou 3 cargas, pegou uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3, e colocou lá nos vértices de um triângulo equilátero. Primeira informação que nós temos que ter aqui é a seguinte: o triângulo equilátero apresenta todos os lados iguais, tá? Então a gente não tem mais D1, D2, D3, a gente só tem D, D e D, porque a distância entre todas é a mesma. Então R1 é igual a R2, que é igual a R3.
Além disso, o enunciado disse para nós que a energia potencial, perdão, que as três cargas são pontiformes e são iguais. Ou seja, a carga Q1 é igual à carga Q2, que é igual à carga Q3. Perfeito? Alguma dúvida até o momento? Entenderam essa parte? Sim. Tá, beleza. Sim. Como é que você faz, então, para calcular, nessa situação, a energia potencial eletrostática desse sistema? Deixa eu ver se eu pego o meu MATLAB aqui para escrever para vocês. Bom, vocês estão enxergando o MATLAB? Sim. Deixa eu ver aqui. Não tô. Não, então não. Esse aqui. Estão enxergando agora? Agora sim. Tá, então Agora assim, sim. a energia, tá? Potencial. A energia potencial total é dado lá pela energia potencial. Energia potencial lá da carga A mais a energia potencial da carga B mais energia potencial da carga C. Certo? Seria mais ou menos isso. Só que daí assim, é o AB, volta lá, é o AB, ou seja, energia potencial do Q1 do Q2, depois do Q2 do Q3, tá? Então, ó, deixa eu mudar aqui, né? Q1, Q2, depois energia potencial do Q2, do Q3, energia potencial do Q3 e do Q1. Só que lembra que eu falei para vocês... não, vamos seguir dessa forma. Tá, beleza. Então, assim, a energia potencial total vai ser dada, né? O K vezes o Q1 vezes o Q2, tudo isso dividido por R12, certo? Mais, aí, Certo. K vezes, vou colocar o vezes como um pontinho, tá? Para ficar mais bonitinho. K vezes Q2 vezes Q3 dividido pela distância entre as duas cargas, que seria o R23. Aí mais... Professor, Oi. mas não precisa fazer isso daí, né? É só fazer uma e multiplicar por 3, porque é tudo a mesma distância e a mesma... Isso, exatamente. Eu só estou fazendo o passo a passo só para vocês entenderem a moral da história, tá? Ó, 3, 1. Tá. Legal. Só que daí a gente, como você mesmo falou, né? A gente considera o seguinte. Lembra que eles falaram que Q1 e Q2 e Q3 são idênticos, né? Porque são cargas pontiformes iguais. Então, significa o quê? Que não existe Q1. Não existe Q2. É tudo Q. É tudo Q. Ó, tô tirando, é tudo Q. Não tem Q1, não tem Q2, não tem Q3, não tem nada. É a mesma coisa, não existe R12, R23, R31. É tudo R, porque é um triângulo equilátero. Então é tudo R, a distância é idêntica. Então a gente significa o quê? Significa que nós temos aqui que a energia potencial total é 3 vezes isso daqui. Perfeito? Sim ou não? Todo mundo entendeu essa parte ou alguém ficou com dúvida? Matheus, beleza? Entendeu, né? Sim? Tá, deixa eu ver. Alguém mandou uma mensagem? Sim, tá. Aline, entendeu? Entendi, professor. Karine, Sim, professor. Luana, de boas, Gabriela, Scarlett, como é que tá? Tranquilo? Sim, Sim, professor. professor. Beleza. Tudo Bora lá. certo. Bora lá.
Então, assim, chegamos no resultado? Não, não chegamos. Por quê? Vamos voltar lá novamente lá para o slide, tá? No slide ele fala o seguinte, ó. Então, depois que você descobre tudo isso, ele fala bem assim, ó, substitui-se uma das cargas por outra, na mesma posição, mas com o dobro do valor. A energia potencial eletrostática do novo sistema será igual a A. Então, vamos supor que eu queira trocar aqui a carga Q3. Então, eu não tenho mais só Q3, eu tenho 2 vezes Q3. Eu tenho 2 vezes Q3. 2 vezes Q3. Então, vamos lá novamente. Vamos lá novamente na nossa situação aqui, ó. Vamos lá. A carga Q1 e Q2. A carga Q1 e Q2 continua da mesma forma? Sim ou não? Sim, porque Q1 é unitário e Q2 é unitário. Então mantém a mesma coisa aqui, tá? K vezes Q divididos por R, perfeito? Agora, Q2 e Q3, continua a mesma coisa? Continua Q e Q? Não, Sim. né? Por quê? Porque o Q3 é quantas vezes a carga normal? É 2 vezes. 2. Então aqui é 2. 2. Né? A mesma coisa. Aqui continua Q e Q? Não. Porque o Q3 é 2 vezes o Q. Então eu coloco aqui. Perfeito? Sim. Legal. Então olha só. Olha essa situação. A gente deixar assim ou assim é a mesma coisa, não é? É. Então a gente tem aqui 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então a gente vai dizer o seguinte agora, né? Que a energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica que ele tinha dado lá é igual a U, que é igual a 5 vezes isso daqui. Por que U? Porque ele quer resposta em função de U, tá? Aí eu pergunto para vocês uma coisa assim, professor, mas eu sei quanto que vale, por exemplo, mas eu sei quanto que vale o K vezes o Q vezes o Q vezes o R? Até sei. Como que eu sei? Se eu pegar e trocar isso daqui, né, ó. Eu pego 3 e passo dividindo. Aí vai ficar assim, ó. E PT dividido por dividido por 3 é igual a K vezes Q sobre R. Ou seja, eu sei quanto que vale isso. Isso vale isso. Então, se eu trocar isso no lugar disso, nós temos que o nosso U nada mais é do que 5 vezes a nossa energia potencial sobre 3. Tá? Então, o resultado dessa nossa equação seria isso. Tá? E aí, conseguiram entender mais ou menos? Claro que isso daqui é uma resolução analítica, né? A gente não está trabalhando com números, né? E tudo quando a gente não trabalha com números é um pouco mais complexo, né? Mas é mais ou menos por aí, tá? Vocês vão conseguir entender, tenho certeza disso. Bom, outro conceito que a gente vai trabalhar agora é o conceito do potencial elétrico, que eu tinha comentado com vocês, tá? Lembra lá que energia potencial elétrica, ela é diferente de potencial elétrico. O potencial Não tá elétrico... aparecendo a tela. não tá? Desculpe. Tá. Vejam lá. Então, assim, a energia potencial elétrica que é dada por EP, ela é diferente do potencial elétrico que é dado por V, tá?
Mas assim, o V, que é o potencial elétrico, ele é diretamente proporcional ao EP, então ele depende dele. Então, o que que seria o potencial elétrico? O potencial elétrico seria uma relação da energia potencial que uma determinada carga apresenta sobre o valor da sua própria carga. Tá? E qual que é a unidade medida de potencial elétrico? Qual que é a unidade medida de energia potencial? Joule. Qual que é a unidade medida de carga? Coulomb. Então, o potencial elétrico, ele também tem uma unidade medida que é Joule por Coulomb. Ou somente volts. Agora eu pergunto para vocês já ouviram essa unidade medida chamada volts? Já viram ou não? Aonde que vocês lembram de volts? Por exemplo, na casa de vocês tem lá uma tomada de 127 volts, tem uma tomada de 220 volts. Ah, professor, então é isso que você está falando? Sim, é isso, tá? Só que quando a gente fala do potencial elétrico, é como se eu estivesse medindo a altura de alguma coisa, a intensidade de uma coisa. Quando eu falo, por exemplo, que numa tomada tem 127 volts, eu estou medindo a diferença de potencial que eu tenho de um potencial elétrico num fio e no outro. A diferença de potenciais elétricos que existem entre esses dois fios é os 127 volts, ou então é o 220 volts, tá? Então, quando a gente calcula esse V aqui, a gente está medindo apenas um potencial elétrico. A gente não está medindo o que a gente chama de DDP. A DDP é a diferença que existe de um fio que tem um potencial elétrico como esse e de outro fio que tem um outro potencial elétrico como esse. Aí a diferença entre esses dois potenciais elétricos que geram a tensão que nós temos nas nossas tomadas, de 127, 220 e assim por diante, tá? Então vamos supor que você também queira descobrir o potencial elétrico, só que agora você quer descobrir isso em uma superfície equipotencial, ou seja, que as potências são as mesmas, né? Ou seja, não tem diferença de potencial nessa superfície. E você quer descobrir esse potencial elétrico em torno de uma determinada carga pontual, como por exemplo isso daqui, ó. Então nós temos lá uma carga pontual, que é essa aqui bem no centro, através dessa circunferência escura, e a gente quer analisar, por exemplo, qual que é o potencial elétrico até esse primeiro diâmetro, depois até esse outro diâmetro e até esse outro diâmetro. Como é que a gente faz para calcular isso? Considerando que essa superfície apresenta o mesmo potencial, tá? Nós vamos considerar a constante eletrostática onde essa carga se encontra imersa, o valor dessa carga, que é o Qzão, dividido pela distância que nós estamos considerando. Então, até esse diâmetro aqui é uma distância, o outro diâmetro é um pouquinho maior e assim por diante. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Qual que é o aparelho que nós utilizamos para fazer medição de potencial elétrico? O aparelho se chama voltímetro, tá? Voltímetro. Voltímetro é o aparelho que a gente chama para fazer essa medição, tá? Vamos lá, então. Copiem isso daqui, por favor. Antes que caia aqui a conexão, que falta só 3 minutos. E vamos tentar resolver esse exercício aqui. Uma carga pontual de menos 50 microcoulombs está localizada no ponto 1 e 1 de um plano cartesiano. Ou seja, ó, coloquei lá o ponto 1 aqui e o ponto 1 aqui. Então você tem uma carga Q1. Tá? Encontre o potencial elétrico gerado por ela sobre um ponto 1.4 e 1.3. Olha só, eu estou querendo analisar exatamente nesse ponto aqui. Tá? Tem uma outra carga ali? Não, não tem. Então a gente vai estar considerando o quê? A gente conhece a energia potencial dela? Não. A gente conhece quanto que vale o Qzinho? Conhecemos. Mas a gente sabe a energia potencial dela? Não, o exercício não deu. Tá? Então, a resolução desse exercício está muito mais para essa equação aqui. Quando a gente considera uma superfície equipotencial, onde a gente não tem a constante eletrostática, mas a gente já sabe que vale 9 vezes 10 a nona, a gente tem o valor do Q, que ele passou para nós,
E a gente precisa descobrir apenas a distância, tá? E a distância é dada por R. Aqui a gente pode aplicar Pitágoras, né? A gente sabe o valor desse cateto, a gente sabe o valor desse outro cateto. Se você sabe o valor dos dois catetos, você pode descobrir a hipotenusa, que é o valor do nosso R, tá? Então, galera, todo mundo copiou isso daí? Eu vou dar para vocês aí uns 5 minutinhos antes da gente retomar o exercício, para que vocês me digam qual que é o valor desse potencial elétrico. Tá bom? Ô, professor, só volte para mim lá no slide de cima, fazendo um favor. Isso daqui? No 14. Ai. Obrigado. De nada. Galera, vai cair a conexão. Eu vou finalizar antes de cair então, tá? Daqui 5 minutinhos a gente retorna e eu quero essa resposta aqui pronta, tá bom? Já mando para vocês lá novamente o link para vocês acessarem a sala. Tô tentando aqui, professor. Tá. Ô, prof, eu achei bem fácil, porque... Ô, prof, eu achei bem fácil, porque... Oi, Aline, conseguiu fazer? Tô tentando, professor. Tá. Vamos esperar a galera entrar, que eu já mostro para vocês a resolução. É bem simples, tá? Aqui. É igual eu tava te falando. Se você passar pra gente, eu acho que é mais fácil de tentar fazer. Porque assim, no momento, tipo, rápido não vai. Passar o que? A apresentação? É, aham. Ah, tá. Não, tudo bem, eu passo para vocês, não tem problema. Mas olha só, Tá bem. a equação que vocês vão utilizar é essa daqui, ó. Tá? O potencial elétrico é igual à constante eletrostática. Vocês têm a constante, que é 9 vezes 10 a nona. O valor da carga vocês também têm. O exercício deu, que é menos 50 microcoulomb, que é menos 50 vezes 10 elevado a menos 6. O valor da distância, a gente também já calculou aqui no slide,
A gente sabe que é 0,5, ou 5 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Então, você colocando todos esses dados nessa equação, você consegue calcular o valor da tensão ali. Entendeu, Aline? Entendi, professor. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Isso, tenta fazer. Matheus, conseguiu fazer? Não fiz ainda. Você pode voltar lá no exercício, professor, por favor? Posso. Rapidinho, pessoal. Bom, então olha só então, né, pessoal, como eu tinha comentado com vocês. A equação que vocês vão utilizar é essa, né? Que o potencial elétrico é igual à constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância. A constante eletrostática, o exercício nunca vai dar para vocês. Comentei para vocês que vocês precisam gravar esse valor, que é 9 vezes 10 a nona. O valor da carga, o enunciado deu, que é 50 microcoulomb, que é 50 vezes 10 elevado a menos 6. Ó, menos 50 vezes 10 elevado a menos 6. A distância a gente encontrou utilizando Pitágoras, porque o exercício deu que a carga se encontrava na coordenada 1 em 1 e ela queria saber o potencial elétrico em um outro ponto do plano cartesiano, no ponto 1.4 e 1.3. Ou seja, você precisa descobrir essa distância que é o R, que é a tua hipotenusa. Mas você sabe o valor desse cateto, que é a diferença do 1 até 1.4, que é o 0.4. Você sabe a diferença desse outro cateto, que é a diferença de 1 até 1.3, que é 0.3. Então, você sabe que a hipotenusa é igual à raiz quadrada dos catetos ao quadrado. Então, a gente chega num valor dessa distância de 0.5. 0.5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1. É por isso que eu coloco a distância dessa forma aqui. Aí eu pego 450 divido por 5, dá menos 90. Pego esse 10 elevado a menos 1, passo lá para cima com sinal trocado. Potências de mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Aí fica menos 90 vezes 10 elevado à quarta, ou então menos 9 vezes 10 elevado à quinta. Pode dar um valor negativo? Sim ou não? Sim, pode. Por quê? Da mesma forma que energia potencial elétrica é uma grandeza escalar, o potencial elétrico é escalar da mesma forma. Tá? Então você pode ter tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Tá certo? Entenderam isso daqui, pessoal? Certo. Tranquilo, né? Sim. Entendi. Legal. Então vamos avançar um pouquinho na prática e vamos tentar resolver esse exercício aí então. Ó, um cientista em um laboratório observa atentamente uma partícula carregada eletricamente com 90 microcoulomb e uma massa de 0,2 gramas. Então o ideal é que vocês, além de fazer o desenho, vocês também vão colocando aqui, né? Então, ó, uma carga de 90 micro... Uma carga de
90 microcoulomb. O peso, né, a massa, 0,2 gramas. E essa partícula é colocada em repouso sobre uma região do espaço onde está submetida a um potencial elétrico de 2.000 volts. Tá? Então aqui você tem um potencial elétrico de 2.000 volts. Nesse ponto, que é o ponto A, conforme eu desenhei. Tá? E é solta, passando a se mover, e após alguns instantes passa por um local onde o potencial elétrico é de 1.000 volts. Ou seja, possivelmente deve ter um campo elétrico, possivelmente não, tem um campo elétrico que está alterando o meio onde essa carga ela se encontra, e esse campo elétrico faz com que gere uma força elétrica nesse sentido, que gera um deslocamento dessa carga também no mesmo sentido, tá? Só que daí, depois de um instante, essa carga, ela sai daqui e chega aqui. Só que nesse ponto onde ela chegou, o potencial elétrico não é mais de 2.000 volts, é de 1.000 volts, tá? O cientista precisa descobrir a velocidade final da partícula, sabendo que esta se encontra no vácuo. Olha só, a dica. Se ela se encontra no vácuo, significa que o K é 9 vezes 10 a nona. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que descobrir é a diferença de potencial. Tá? A diferença de potencial do ponto A para o ponto B é o 2.000 menos o 1.000, que dá 1.000 volts. Essa é a primeira parte que a gente tem que considerar. Então, o ΔV, eu não vou ter o ΔV aqui, eu vou chamar de ΔV mesmo. ΔV é 1.000 volts. Se aqui fosse, por exemplo, 500 e aqui é 100, o ΔV seria 400, tá? Ou seja, a diferença que existe entre um ponto e o outro é a diferença de potencial onde essa carga está exposta. Tudo bem? Vamos ao próximo passo, então. Olha só. Então, a gente também pode considerar a mesma situação que a gente considerou anteriormente, tá? Quando a gente fez lá aquela relação que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Vamos revisar. Poxa, professor, a gente pode levar os conceitos de mecânica para a parte elétrica? Sim, porque energia mecânica a gente considera a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, a energia potencial cinética, energia potencial elétrica. E a gente também pode considerar, neste caso, o potencial elétrico como uma energia mecânica. Então, nós temos que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A gente sabe que essas energias aqui, elas são transformadas por conta da velocidade, né? Mas aqui no ponto A, a gente sabe que nós temos uma energia potencial elétrica e uma energia cinética. Só que é sabido que se elas se encontram em repouso, essa energia cinética é nula. E a gente sabe que essa energia potencial aqui, ela pode ser calculada com base no potencial elétrico vezes a sua carga. Ah, professor, de onde você tirou isso? Eu tirei dessa equação aqui, ó. Ó, a energia potencial, ela é o meu potencial elétrico vezes a minha carga. Quando eu passo a minha carga, multiplicando o meu potencial elétrico, tá? Foi daqui que eu tirei essa dedução, tá? Então, a gente sabe que a energia potencial nesse ponto é igual ao potencial elétrico vezes o quê? E por que eu tenho que deduzir dessa forma? Porque o meu exercício não me deu energia potencial elétrica. O exercício me deu o potencial elétrico nesse ponto, tá? Então, eu sei quanto que vale, tá? Perfeito. Vamos lá. Só que assim, eu sei que a minha carga, ela sofre um deslocamento. E esse deslocamento faz com que tenha uma diferença de potencial. Então, de vez de eu utilizar só o V aqui, e utilizar o 2.000 volts ou 1.000 volts, eu vou utilizar a diferença de potencial entre os dois, que é 1.000. Eu sei quanto que vale essa minha carga, porque o exercício me deu, falou que vale 90 microcoulomb, tá? Vale 90 microcoulomb. Então, eu pego lá, 1.000 vezes 90 microcoulomb, vai dar um resultado. Tá, professor? Bacana. E do outro lado? Do outro lado, nós temos que a energia mecânica no ponto B é energia potencial mais energia cinética. Nós sabemos que não tem mais energia potencial porque a carga está em movimento, mas em contrapartida, energia cinética nós temos. Nós sabemos quanto que vale a massa, nós não sabemos quanto que vale a velocidade, que é o que a gente quer calcular,
e dividido tudo isso daqui por 2. Então, como que isso daqui fica? ΔV vezes Q, que é igual a M vezes V ao quadrado divididos por 2. ΔV é 1000, o Q é 90 microcoulomb, tá? Que é igual a 0,002. Por quê? Porque lembra como eu falei para vocês, né? A massa é em quilo, aqui ele deu em grama, 0,2 gramas. Então, a gente tem que dividir isso daqui ainda por 1000, tá? Quando a gente divide isso daqui por 1000, fica 0,002 vezes a velocidade ao quadrado, divididos por 2. Então, a gente faz isso daqui, faz essa conta, tá? Que é 1000 vezes 90 vezes 10... perdão, me perdi aqui. Cadê o resultado? 90 vezes 10 elevado a menos 6. E depois você passa esse resultado multiplicando por 2. Isso vai ficar 0,18. Aí o que você faz? Você isola o v ao quadrado, passando o 0,002, dividindo isso daqui. Aí nós chegamos que é 900, só que daí a gente ainda tem que tirar a raiz, porque esse v aqui se encontra ao quadrado. Tá? Aí raiz de 900 é 30 metros por segundo. Tá? Então vejam, né, galera? Percebam que a gente tem que conhecer bastante as equações, porque durante o desenvolvimento do exercício, a gente vai ter que sair deduzindo, né? Não existe uma fórmula pronta, né? A gente vai ter que ir adaptando as equações conforme as características, né? Os parâmetros que o enunciado for nos dando. Tá? Ficou alguma dúvida nessa resolução aqui? Fala lá, Gabriela. Tem que fazer uns exercícios. Então, aí é o exercício que eu vou passar para vocês, né? Para vocês irem treinando. Mas assim, de modo geral, conseguiram entender a ideia? Sim, professora, a ideia eu consigo entender. O difícil mesmo é a gente pegar o jeito da parte da interpretação ali, mas é como se fosse uma substituição. Então, você entendendo o problema, você só substitui para o cálculo. É, mais ou menos isso. E lembra, né? A maioria dos exercícios, eles não dão para vocês os desenhos, né? Você que tem que desenhar. Sim. Então, por Sim. exemplo, quando eu busquei esse exercício aqui para dar como exemplo para vocês, o desenho não tinha, só tinha enunciado. Então, eu tive que fazer o desenho para ficar mais fácil de compreender para passar para vocês. Então, o desenho faz toda a diferença nesse momento. Então, não tenham preguiça. Peguem lá, desenhem a carga, coloque a carga no ponto A, depois coloque a carga no ponto B, faça aquelas comparações, veja quais são as informações que o enunciado deu para vocês, deem uma olhada nas equações, faça como se fosse um formulário, né? Dá uma olhada nas informações que o enunciado deu e veja quais equações que vocês podem utilizar com aquelas informações que foram dadas. Aí vocês vão montando aquela igualdade que eu tinha passado para vocês. Eu vou dizer para vocês, ó, essa sessão ela é bem mais fácil que as sessões anteriores, né? Porque nas sessões anteriores a gente trabalhava com vetor posição, trabalhava com soma vetorial. Aqui não. Aqui nós estamos trabalhando com duas grandezas escalares. A primeira que é a energia potencial elétrica e a segunda que é a que é só o potencial elétrico. Tá? Então, por conta disso, facilita bastante. Tá bom? Mas mais algum feedback aí, galera? Vamos lá, esse é o momento. Fale Aline, fale Luana, Scarlett, Suelen, Letícia, Matheus. Falem lá. Deu para entender? Vamos fazer alguns exercícios agora como atividade, né, de pós-aula. Eu só acho que a gente tem que praticar mesmo, Não, beleza, isso daí para entender bem. não tem para onde correr, né? Então tá bom. Então assim, pessoal, eu vou finalizar a aula, tá? Eu vou passar para vocês lá o link das atividades, se vocês puderem já utilizar hoje mesmo para fazer isso, seria bem interessante. E na medida do possível, na semana que vem, a gente vai conversando se surgir alguma dúvida. Pode ser? Pode ser sim. Então, beleza então. Então eu vou finalizar isso daqui.
Eu vou disponibilizar também esse vídeo para vocês no YouTube, tá? Para vocês reverem a qualquer momento. E daí eu também já passo para vocês lá o link para vocês começarem a trabalhar. E passo também essa apresentação para vocês, tá bom? Fechou? Ok. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Fechou. Valeu, obrigado, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tá bom.